Oi, oi, você aí do outro lado. Meu nome é Lucas Mendes e esse é o Pendurado na Estante, seu podcast supostamente semanal com as melhores resenhas e dicas literárias que vão de lançamentos até clássicos da literatura, clássicos dos quadrinhos e clássicos dos mangás, nunca em 10 minutinhos, sempre em muito mais. Bom, galera, mais uma vez aqui com vocês. Perdão pela ausência de novo, a vida cobra da gente coisas que a gente nem imagina, mas eu tô muito feliz que a gente tá aqui hoje mais uma vez, porque a gente vai fazer umas coisas um pouco diferentes hoje. Eu sempre quis que esse podcast fosse um espaço focado, obviamente, em livros, que são as coisas que eu mais gosto, é o que eu mais tenho paixão. Mas eu também queria que eles fossem onde a gente pudesse explorar um pouquinho, onde a gente pudesse trazer coisas novas, onde a gente pudesse brincar um pouco com o formato de uma forma mais interessante. E também falar de outras coisas além de literatura. Então, geralmente, quando eu falo de algum livro que tem uma adaptação, eu sempre gosto de trazer uma resenha da adaptação também. Ano passado eu tive a sorte de falar sobre Murderbot, o primeiro livro, que é o All Systems Red, que aqui no Brasil chegou pela queridíssima editora Aleph, com o nome de Alerta Vermelho, e que agora ganhou adaptação e vai ser adaptado pela Apple TV. Já estreou, inclusive, esse episódio vai ser na sexta-feira, ele estreou, se não me engano, na quinta-feira, de noite, na Apple TV Plus. Mas eu acho que, eu queria não mais me limitar tanto assim e trazer outros conteúdos, junto ainda mantendo a base literária, que sempre vai ser a base desse podcast. E dessa vez, então, a gente vai tentar fazer um formato novo hoje, que, por enquanto, eu estarei chamando de intersecção. E nessa primeira intersecção, eu queria falar sobre vampiros pretos. Eu sinto que isso tem crescido, não é uma estética desconhecida na mídia. Acho que o exemplo mais famoso é provavelmente o Blade do Wesley Snipes, que é a adaptação dos quadrinhos da Marvel, ou a Caixa da Alia, na horrível adaptação de Rainha dos Condenados do Danny Rice. Mas vampiros pretos não são novidade na mídia, eles têm crescido. Eu coloco essa responsabilidade muito na adaptação para televisão de Entrevista com o Vampiro, Danny Rice, mas a gente meio que tem visto os respingos disso surgirem. E no mês de abril, a gente teve duas novidades aqui no Brasil que envolvem diretamente vampiros pretos. A primeira é o livro Inimigo Imortal, ou em inglês Immortal Dark, da Tigresh Girma. Ela é uma autora da Etiópia, mas que mora na Austrália. E essa é a estreia da Tigresh Girma na literatura, e ganhou uma baita visibilidade lá fora. O livro chegou, inclusive, com uma versão adaptada da versão especial de colecionador, que é a versão que eu tenho. Então é um livro todo manchado de sangue, cheio de detalhes, com esses mapas detalhados. É um livro muito bonito. E também a gente teve nos cinemas o lançamento do Pecadores, o novo filme dirigido pelo Ryan Coogler, que vocês devem conhecer pelo primeiro filme de Creed, pelos dois filmes de Pantera Negra. Mas eu diria que esse é o grande primeiro filme dele autoral, porque é o filme que ele está fazendo sem ser baseado em nada, é baseado somente nas coisas da cabeça dele, das coisas de roteiro dele. E os dois, posso dizer que estão sendo certamente um sucesso. O Inimigo Imortal está no best-seller do New York Times, e Os Pecadores tem um orçamento de 90 milhões e está quase fazendo 300, muito em breve. Então eu digo que os dois estão sendo muito interessantes em relação de ver o crescimento deles, mas a experiência que eu tive com os dois foi muito diferente. E, inclusive, eu diria que eles até compartilham alguns dos mesmos erros, o que é fascinante de imaginar. Bom, eu acho que eu vou começar primeiro com o livro e deixar você segurando um pouquinho mais sobre como eu acho que ele se intersecciona com o filme. O livro, ele é parte de dois subgêneros. Além de ser de vampiro, ele é uma fantasia, embora eu diria que ele não usa isso muito bem, sendo muito sincero. E ele também é um Dark Academia. Dark Academia é um gênero com o qual eu não sou muito familiarizado. E do que eu já vi, eu não gostei muito. Pelo menos os que são mais famosos. Eu li no momento somente dois. Eu li Babel, da R.F. Kuang, que eu gostei muito, inclusive. Eu li também Uma Educação Mortal,
que saiu aqui pelo Brasil pela Alta Novel, que é bacana. É da Naomi e me esqueci agora, infelizmente, sobre o sobrenome dela. Mas é bacana, é ok. Mas toda vez que eu vejo, assim, algo sobre esse subgênero, eu não me atraio. Eu acho que tem alguma coisa ali que não me bate em relação a ele. E tá tudo bem, às vezes a gente não gosta de algumas coisas. Kidan Adana gave herself 8 months to die. The schedule was quite generous if she was being honest. 2 months would have sufficed for the violent act. The extension was a poor attempt at a dream she wouldn't entertain if she wasn't currently dehydrated and fading in and out of her room. She wanted to live with her sister again inside that odd little house. Live in a time when innocence didn't need to be proved at every turn. That last thought pulled her out of her haze, made her chuckle. She sounded wronged and, if she dared think it, a victim. Mas esse livro eu estava um pouco mais empolgado para ler, por causa que ele tem a proposta de ser, primeiro, ele é um elenco extremamente preto, o que é bem bacana, e ele tem uma história que eu acho bacana. Ele vai falar sobre a Kidan Adani, e ela é uma órfã, que ela cresceu bem longe da sociedade arcana em que ela nasceu, em que linhagens humanas adquirem poderes ao se tornarem parceiras de vampiros. Mas quando a irmã da Kidan, June, desapareceu, ela se convence, devido a uma tortura que ela faz, o livro já fala e já te deixa claro que ela torturou e matou uma pessoa, e ela se convence que o responsável foi um vampiro, que é justamente aquele que está vinculado na família dela, que é o cruel, mas muito sedutor, Susénios Sagad. E aí, para ela encontrar a irmã dela, a Kidan precisa se infiltrar na elite dessa universidade super shade, super misteriosa, chamada Huxley. E lá são onde os vampiros e os humanos são enviados para estudar juntos e garantir a coexistência pacífica entre as espécies, assim como herdar o legado das famílias que eles fazem parte. Porém, como a Kidan é a última Dani que sobrou, para permanecer na universidade, ela precisa ocupar a casa que a família dela deixou para trás há muitos anos. E é justamente nessa casa em que o vampiro Susénios está residindo. E dividir o espaço com ele não fazia parte dos planos da Kidan, e muito menos dos planos dele. E por isso o vampiro vai fazer de tudo para conseguir tirar ela da casa, expulsá-la de lá e conseguir herdar ele mesmo os direitos de propriedade. Só que ele não estava contando com o fato de que a Kidan não desiste assim tão fácil. E ainda que ele desperte o pior que há nela e que a casa literalmente alimente seus maiores pesadelos. E como ela está cada vez mais envolvida nesse implacável submundo vampiresco, a Kidan vai precisar colocar em risco a própria vida e a própria humanidade também para encontrar a irmã que parece estar enfiada numa trama centenária, uma conspiração maligna, e que para salvar ela vai precisar se libertar dos horrores das suas próprias ações ou se envolver no mais perigoso tipo de amor sombrio, aquele que exige sangue. Cara, essa premissa, ela é, ao mesmo tempo que eu gosto muito dela, eu sinto que ela padece do fato de que ela é bem derivativa. E, infelizmente, o livro ele acaba sofrendo da mesma coisa. Eu perdoei muitas coisas que eu estava quando eu estava lendo, porque é uma autora novata, é alguém que está começando a ler, e principalmente, começando a se lançar no mercado. E ela também, ela tenta trazer muitas coisas da própria cultura, então ela traz muitas referências e muito histórico do leste africano. Isso é muito maneiro. O jeito como ela vai incorporando essas coisas, especialmente no jeito quando ela narra o jeito como os vampiros e os humanos se tornaram uma sociedade unida, é muito bacana. Ouso até dizer que é uma história que parece mais interessante do que a própria história que a gente está lendo, mas a gente vai chegar nessa parte. E eu acho que a ambientação da Universidade de Huxley é muito maneira, nas gárgulas, o jeito como o espaço é grande, quando começa a acontecer assassinatos, porque vai começar a acontecer assassinatos, obviamente, como eles vão transformando isso e explorando todo aquele cenário. Eu vou ser muito sincero, eu acho que a parte de academia deles estudando é a parte mais decepcionante, porque a autora não está muito interessada nisso. Ela foca em basicamente 2 aulas e o resto do livro é jogado ao léu, essa parte. Então eu achei isso meio meh. Mas eu acho que também ela funciona muito para dar... Ela consegue fazer o clima ser muito opressivo. Ela consegue fazer tu sentir que aquilo realmente é um fim de mundo e que
dali pra frente é só pra trás. Isso eu achei muito bacana. Isso eu achei muito legal. O maior ponto positivo do livro pra mim é a Kidan. Só que ela também envolve a maior negativa que eu tenho com o livro, que é a escrita dele. Eu achei esse livro muito arrastado de se ler. E não é por causa que a protagonista é uma pessoa cheia de raiva, é uma menina odiosa, é uma menina que não consegue interagir, que não consegue falar com ninguém. Porque dá pra tu fazer uma protagonista assim e o livro ainda ser gostoso de ler. Um exemplo disso que pra mim, claro, é o Viúva de Ferro, de Jiren J. Zhao, que a protagonista daquele livro é um porre, e ao mesmo tempo ela tá consumida por fogo do inferno, mas assistir ela fazendo aquilo, mesmo quando ela tá fazendo merda, ainda é muito divertido, você ainda engaja com ela. E eu sinto que esse livro, no jeito como é narrado, é muito enfadonho, principalmente por causa que tem essas partes onde a autora tenta puxar o fato de ser magia, só que não funciona, porque o lore mágico desse livro é muito básico. É um negócio assim, tipo, bem Avatar, Lenda de Aang pra iniciantes, e eu achei isso muito, muito insuportável. E principalmente o fato de que o livro ele tenta muito apelar para clichês americanos. Então, todas as vezes que aconteceu uma coisa, tipo, ela no primeiro dia que ela chega na universidade, ela encontra esse cara de dread super bonito que parece ter 20 anos de idade. E aí ela vê um passarinho que acabou de se ferir, e em vez, digamos assim, de procurar ajuda, alguma coisa assim, ela vai e mata o passarinho porque ela acaba com a cor dele. Aí o cara fala, nossa, como você é fascinante. E aí, quando eu li isso, eu fiquei, uau, ele é o vampiro, né? Tipo, ele é o Suzenius, obviamente ele é o Suzenius. E 3 páginas depois você descobre que sim, ele é o Suzenius, obviamente. E eu achei isso muito, muito sacal. Tem coisas que são bacanas, tipo, toda a mitologia da casa ter vida, e que a casa meio que ela se liga à mente, né, de quem habita lá, então ela tá sempre meio que nessa constância em relação à mente. Isso eu achei bacana, isso eu achei interessante. Mas, e também toda a questão de envolvendo coisas dos monstros, como eu falei, da origem, que é uma parada super... Lembra daquele filme levemente racista do Mel Gibson, Apocalipto? É tipo isso. Mas é tão chato. Porque toda vez que acontecia uma coisa interessante, por exemplo, a própria discussão moral do livro é muito em relação a sobre será que vale a pena abdicar da tua empatia, da tua capacidade de olhar para a dor do outro e trazer ela para si e ficar no mesmo nível? Será que sacrificar isso vale a pena? Será que pagar o preço por não ter mais isso vale a pena se realmente é isso que você quer? É uma discussão moral interessante que eu acho que renderia algo muito bacana, mas o livro não funciona em relação a isso. É muita enrolação pra chegar lá. E essa estética de Dark Academia pra mim é muito cansativa, principalmente quando a gente pega pra ler. Eu lembro que tem uma youtuber, acho que o nome é da Léo alguma coisa, que ela falou num vídeo que eu acho muito bom, que ela fala que ó, o melhor tipo de Dark Academia é o que questiona aquele sistema. Tipo assim, você não trata aquilo como se fosse esse grande mousse, essa grande coisa. Você usa a sua narrativa para questionar por que esse sistema está sendo imposto nas pessoas. E esse livro não faz isso. Esse livro ele trata como se fosse Hogwarts. Ele trata como se fosse essa grande coisa. E tem uma parte legal, por causa que o livro não se passa nos Estados Unidos, né? Ele se passa, eu acredito que na Etiópia, inclusive. Mas ele nunca vai e explora esse cenário. É sempre muito contido, é sempre muito pequeno, é sempre muito reduzido. E ele quer muito trazer todos esses clichês. Isso parte muito por causa do romance. Acho que a única coisa que eu realmente gostei do romance é porque o livro não tem cena de sexo, mas ele consegue ser muito sensual. E muito sexual. Ele não tem nem beijo. Mas os momentos onde o Suzenius e a Kidan estão em confronto, eles são carregados de uma sensualidade muito forte, de um desejo, de um tesão, que tu fica até mesmo assim, uou, será que eu tô atrapalhando alguém? Principalmente quando tem umas cenas onde eles estão se pegando sem se pegar. Eu achei isso muito fascinante, é o jeito como a autora escreveu essas cenas. E elas são ótimas, elas são muito bem escritas. Eu acho que o livro devia ter essa mesma energia. Parece que ela direcionou toda a criatividade dela para esses momentos de tesão e esqueceu de construir o lore da coisa. Que, na minha opinião, é a coisa que mais importava, a coisa que eu achava mais fascinante do livro todo. E parece que a Diva está cagando para essas coisas.
E aí, isso meio que foi aumentando a minha irritação quando eu li o livro, aumentando a minha irritação. E a gente chega no final. Eu não vou dizer o spoiler aqui, eu já falei até um pouco demais. Mas esse livro tem um problema muito sério, por causa que ele resolve estabelecer um vilão. Depois de 2/3 de livro, você vai descobrir que existe um vilão nesse livro. Esse vilão é a coisa mais genérica do mundo. A reviravolta da ligação dele com o passado de um outro personagem é muito sem sal. Especialmente por causa que, quando ela aparece, ela tem um caráter homoerótico meio fascinante e depois vira a coisa mais hétero do mundo. Pra que você vai meter isso? Pra que? Não sei. E eu acho que o livro ele tenta trazer uma complexidade moral, principalmente no personagem dos Suzênios. Mas ao mesmo tempo ele quer ser tipo assim, esse é o livro em que a menina fica com o vilão, hahaha. Mas ele não é tão vilão assim, ao mesmo tempo ele é muito filho da puta, perdão a expressão, e muito desgostoso com ela e das coisas que ele faz com ela. Eu acho que, tipo assim, eles são uma versão mais intensa da Jude e do Caden do povo do ar, de O Príncipe Cruel, sabe? Só que ali eu acho que a Holly Black sustenta. A Holly Black sustenta a própria loucura dela. E esse livro eu sinto que ele não sustenta. Ele tenta sustentar. Tipo, ele basicamente. Tem uma coisa que é até surpreendente, que a Kidan ela vai passar pelo coming of age dela nesse colégio, mas é um coming of age de corrupção. E uma corrupção que já aconteceu com ela, porque ela já matou uma pessoa. Ela já está com o coração dela despedaçado. Então aquilo ali só vai deixar ela pior. Mas aí, tipo, eu sinto que ele não vai longe, ele promete um negócio longe, ele promete um negócio e ele corta. Ele vai fazer isso aqui, mas a gente vai fazer uma continuação, então a gente vai deixar tudo pra continuação. Isso pra mim é, principalmente no final. O final desse livro é horroroso, ele não tem clímax nenhum. Acontece um sequestro, os personagens são todos colocados ali. Eu nem falei dos coadjuvantes, né? Porque os coadjuvantes eles não importam. A autora está cagando e andando pra desenvolver eles com a Kidan. Ela até tenta trazer, como eu falei, algumas coisas sobre eles, sobre a dinâmica deles. Ela tem um fator religioso ali, que tem um povo dentro desse círculo dela, que é parte de uma ordem religiosa. E eu pensei, ela vai trazer isso aqui. Ela não vai trazer. Ela vai explorar isso aqui. Ela não vai explorar. E o livro fica nessa de vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. E o livro não vai. E isso é muito decepcionante, por causa que eu tava, tipo, criando expectativa, porque é uma premissa legal, eu adoro que é um elenco todo preto, eu adoro que tem essa preocupação em trazer uma coisa dinâmica, uma coisa que represente. Eu gosto que ele não quer simplesmente ser só básico, mas você pode fazer tudo isso e também ser bom. Você pode fazer tudo isso e, tipo assim, pra que você vai ter todo esse trabalho de trazer esse backstory cultural, de fazer as coisas pra se todos eles seguem os clichês americanos desse subgênero que você tá escrevendo? Porque, tipo assim, é batida, 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 batida. Eu pensava... Teve uma hora que eu comecei a pensar assim, agora ela vai imitar Academia de Vampiros. Agora ela vai imitar The Vampire Diaries. Agora ela vai imitar Fallen. E aí, toda vez que eu fazia isso, acontecia. Toda vez. Isso é muito frustrante. Muito frustrante. E, tipo assim, esse livro também tem o pior tipo de gancho pra mim, que é o gancho que só existe porque a autora quis. Não sei se ela conseguiu um acordo muito bom, gordo, pra garantir uma trilogia, mas o conflito inteiro desse livro podia ter acabado aqui. Se a autora tivesse cortado as últimas 100 páginas, escrito mais 200, ele fechava todo o conflito. E o livro podia ter terminado aqui, ela podia focar em uma outra coisa. Eu, particularmente, não me sinto inclinado a continuar lendo essa saga. Não acho que o romance valha tanto a pena assim. Acho que o fato dele ser tão quente é o que me engaja em relação a ele, mas tudo isso sem um desenvolvimento é um pouco sem sal. E, cara, esse livro foi uma decepção muito grande. Eu comprei a edição especial desse livro, toda bonita, e eu acho que é o tipo de livro que tu olha, tu vai ficar, nossa, que livro bonito. Tu vai olhar a capa, tu fica, nossa, que capa bonita. E lembro que eu tava achando bem divertido até ali pelo meio, mas chega num ponto que fica tão repetitivo, em que é só as mesmas situações acontecendo vezes por vezes por vezes. É outra desperdição dos conceitos da própria magia que ela criou. É uma parada meio maluca, sabe? Eu tava tipo assim, Mona, faz alguma coisa, vamos reagir, vamos reagir. Mas não, a Mona não resolve não reagir. E o livro termina da forma mais anticlimática possível, com um gancho barato, barato mesmo. E eu sinto que ele não aproveita todo o potencial da premissa dele. E pra mim, isso é o maior crime que ele poderia ter cometido. Eu não tenho nada contra a autora, Tigresh Girma. Espero que a diva
continue trabalhando, espero que ela continue crescendo. Tigast, você lançou um livro, você já me esmurrou. Vou ter esse livro premiado, vou ter esse livro best-seller. Mas eu acho que esse livro não funciona pra mim como essa fantasia gótica. Eu acho que o elemento de fantasia é soft demais pro livro ser chamado de fantasia. Tá tudo bem. As vidas é assim. Deus te abençoe. Não sei se eu vou ler a continuação do seu livro, mas estou feliz que ele exista. Por favor, eu sei que você não vai ouvir isso porque você não fala português, até onde eu saiba. Mas, por favor, melhore. Esse livro, inclusive, eu sinto que ele tem uma energia muito grande de pronto para adaptação na Netflix. E se isso significa algo bom ou não para você, fique a seu critério. Existem lendas sobre pessoas que têm o dom de fazer uma música tão pura que pode invocar os espíritos do passado. Mas que também pode rasgar o véu entre a vida e a morte. Agora, falando de um livro, de uma outra... De certa forma, de um livro também, até pela estrutura, mas agora de uma outra vibe, de um outro patamar em relação a aproveitar a sua premissa, eu queria falar um pouco sobre Pecadores. Pecadores também é um livro, um filme, meu Deus, sobre vampiros pretos, mas não é só sobre isso. Ele começa com 2 irmãos, que é o Stack e o Smoke, ou como chegou aqui na maravilhosa tradução brasileira, Fumaça e Fuligem. Os dois são interpretados pelo Michael B. Jordan, e eles estão basicamente fugindo da máfia. Eles roubaram essa quantidade enorme de dinheiro da máfia e resolveram voltar para a cidade natal deles, que é no sul dos Estados Unidos, no meio das leis de Jim Crow, nos anos 30. E eles estão ali inseridos naquele contexto. Eles compram uma funilaria? Não. Eles compram uma propriedade, vamos colocar assim. Eles compram uma propriedade, uma serraria. Eles compram uma serraria de um pessoal ali da Ku Klux Klan, que eles sabem que é da clã, desse cara velho, branco, racista. E o objetivo dele é que ele vai transformar aquele lugar num clube de jazz. Ele vai transformar aquele lugar para a comunidade negra daquele lugar, tanto da cidade quanto do pessoal da região que ainda trabalha nas plantações de algodão. Só que nessa noite, além de todas as questões que eles estão tendo que confrontar o passado deles, as mulheres que eles deixaram, os amores que eles deixaram também, eles vão ter uma surpresinha muito especial. Meia-noite eles vão descobrir um segredo. Segredo esse que veio na forma deste cavalheiro chamado Remick, que é um irlandês, e que é um vampiro, e que está ali porque ele ouviu a música de um deles, que é o Sammy, que tem esse talento muito grande musical, e que o filme estabelece que ele é parte de um grupo de pessoas que o talento delas na música é tão grande que a música elas consegue rasgar o tecido do espaço-tempo e alcançar o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. E esse vampiro, que ele é um vampiro, o Remick, fica encantado por esse poder, e ele decide, vou pegar esse poder pra mim e todo mundo que estiver perto dele. E aí o filme vai se desenvolver a partir disso. Coisas que eu gosto desse filme são várias. Adoro o Michael B. Jordan, acho que talvez esse seja o melhor papel da carreira dele. Ele tá muito bem, e o jeito como ele consegue diferenciar os irmãos, além dos chapéus de Mario Bros que eles usam, por causa que um usa o chapéu azul, que é o protagonista do filme, que é o Smoke, e o outro usa o chapéu vermelho, que é o Stack, e parece, sabe, Mario e Luigi. Adoro, e acho que eles sabem fazer muito bem a diferença entre os dois. Os dois, eles são meio que marcados muito pelos amores deles. O Fumaça, o Smoke, ele tinha a ex-esposa dele, que é a Annie, que é a Wumi Musako, e lindíssima nesse filme, que você lembra dela... Se você é um nerdola ferrado da cabeça, você lembra dela nas cenas deletadas de Batman vs Superman. Mas se você, além disso, é viado como eu, você vai lembrar dela em Lovecraft Country. Grande série. E enquanto que o Stack, o Fuligem, ele é muito marcado pelo romance que ele teve com a Hailee Steinfeld, que eu não vou lembrar o nome da personagem da diva, pra mim ela é Hailee Steinfeld. Eles tinham um romance muito quente. Mary, lembrei! A Mary da Hailee Steinfeld, eles tinham um romance muito quente, muito cheio de afeto, muito cheio de tesão também.
e que acabou de uma forma bem desagradável para todo mundo envolvido. E basicamente todos esses dramas pessoais vão se colidir junto com todas as questões raciais e com toda a reação natural que o filme vai trazer. Que isso também é uma coisa que é muito maneira. O filme, ele não trata as coisas como simplesmente metáfora. Desde a primeira cena do filme, ele deixa muito claro que a gente está lidando com uma história de fantasia, e não apenas de fantasia, que é uma história de vampiros. Eu achei isso tão bacana, eu acho que é o tipo de coisa que a gente anda faltando ver. Ele podia ir pelo caminho de ser, que muita gente que até achou que o filme seria isso, de que basicamente os vampiros iam ser, tipo assim, vampiros igual a brancos, igual a racismo. Mas o filme, ele vai pra um caminho bem diferente, ele meio que explora a ideia da tentação de você aceitar um acordo desse, porque se você já viu no inferno, o que é mais uma dança com o diabo? Se você já está numa situação que tudo é contra ti, por que tu não pega aquilo que o sistema embutiu em você e usa isso contra ele? Eu acho que isso é uma pegada muito bacana, é muito divertida. É o tipo de coisa que realmente te faz pensar. E eu acho também o jeito como o Ryan Coogler, ele usa a música é muito, muito, muito bom. Ele usa ela tanto para ditar o tom das cenas, quanto para estabelecer suspense, quanto para estabelecer a batida das cenas de ação. E também como o sistema de soft magic que o filme tem, que eu achei isso muito fascinante. Ele estabelece logo desde o começo, inclusive, que o Remick, ele provavelmente era um bardo, e que um bardo, ao morrer e se tornar imortal, ele nunca explora isso. Claramente é uma coisa pra spin-off. Ganha um tipo de coisa depois de virar morto-vivo. Tem toda uma questão dos caçadores de vampiro nativo-americanos, que também é muito bacana, que dura somente uma cena, que eu achei meio paia. Não é a última coisa que eu achei paia sobre esse filme, mas a gente vai chegar lá também. E também tem toda uma questão em relação ao como ele vai desenvolver o grande conflito final, como resolver essa situação. Porque esses vampiros querem entrar, mas eles só podem entrar com convite. Como você consegue fazer uma situação de tensão com base nisso? E o filme, eu sinto que ele explora isso de uma forma muito bacana. O jeito como ele vai colocando as armadilhas, o jeito como ele vai da sedução, principalmente da parte da música. Tem um quê sereio que eu acho muito bacana. Tem uma questão que ele vai trazer esse elemento novo de uma coisa meio consciência coletiva, hive mind, que eu acho muito bacana. Acho muito legal. Meu maior problema com esse filme é que nos dois primeiros textos ele é essa panela em ebulição de conceitos, de ideias, de porrada, de coisas interessantes. E aí quando vai pro clímax, ele vira uma bagunça. Eu acho o terceiro ato desse filme horroroso. Tipo, horroroso mesmo. E eu fui ver esse filme com 2 amigos meus, e um deles mencionou uma coisa muito interessante que eu concordo. Ele falou assim: eu acho que o Ryan Coogler não sabe dirigir ação. E eu falei, depois de pensar um tempinho, eu concordo com você. O Ryan Coogler não sabe dirigir ação. A única ação que eu digo que foi bem dirigida da carreira dele foi o primeiro Creed, o único Creed que ele dirigiu. Mas eu sinto que é mais porque ali é um contexto de esportes, então é mais difícil errar, de certa forma. Onde tu tem que ter um controle de timing muito bom, e ali o controle de timing dele é ótimo, mas eu odeio as cenas de ação de Pantera Negra. E Pantera Negra Wakanda pra Sempre, eu acho elas um pouco melhores, mas esbarro no fato de que o filme é muito medíocre. Então, esse filme não escapa disso. Tematicamente, elas são bem bacanas. Elas têm coisas que acontecem nelas, momentos pontuais, que funcionam muito. Mas toda a conclusão ali é muito corrida. É uma coisa assim, um negócio meio papaléguas, meio Looney Tunes, só que sem assumir. Tipo assim, ele se coloca numa coisa de seriedade que eu acho que ele podia ter se soltado um pouco mais. Já que ele tá ali naquela vibe trecheira, ia pra uma coisa meio um brinco do inferno mesmo, quase uma coisa meio Evil Dead. Se soltava mais. Eu acho que o filme ele se contém como deveria se soltar mais ainda. E aí isso tira um pouco da força que eu acho que ele ainda tem, especialmente por causa de toda a primeira cena pós-créditos, que é o que finaliza o filme, que você fica, uau, essa foi uma situação horrenda, terrível, mas ao mesmo tempo transformadora. Teve uma beleza em toda essa monstruosidade que esses personagens aqui passaram. Eu acho que isso é uma coisa que eu acho que é muito bacana.
Acho que você vê, às vezes, as coisas que acontecem com a gente e a gente fica, meu Deus, quando é que isso vai ter paz, quando é que isso vai ter fim? E aí o filme ele meio que explora que às vezes as coisas não têm fim, e às vezes o que a gente pode fazer é só se agarrar ao tempo que a gente tem com quem a gente ama e não se perder de nós mesmos. Eu achei isso uma pegada muito interessante, uma pegada muito válida. E é o que me fez ter gostado muito do filme. Apesar dos defeitos que eu acabei de falar pra vocês, eu ainda acho que é um baita filme. Delroy Lindo indo atrás desse Oscar de ator coadjuvante. Estou na campanha desde já. Já devia ter vindo por The Five Bloods, mas tudo bem. E eu acho que é o tipo de filme que você assiste e você fica, nossa, ainda dá pra fazer cinema de gênero. É triste que ele ainda seja um tico higienizado, embora eu acho que comparado a outros filmes ele não pareça. O maior exemplo disso é que o Ryan Coogler claramente gosta de sexo. Gosta de sexo com mulheres. É um filme de vampiros héteros, mas ele sabe fazer funcionar. Ele tem talento pra fazer funcionar. Se tiver uma sequência, e o filme claramente tem um gancho, bastante uma sequência, mas tem um gancho para uma franquia inteira, que é o grande objetivo dele. Espero que ele explore o fato de que não existe vampiro hétero. Isso é um outro defeito também do Inimigo Imortal. Os dois, eles tratam o vampirismo um pouco como estética, mas enquanto que o Pecadores realmente mergulha na narrativa e realmente traz questionamentos e traz coisas em relação ao vampirismo, o Inimigo Imortal ele meio que se exime disso e isso deixa as coisas mais sem graças ainda. Então, gente, vocês têm que se soltar. Abraça a bissexualidade do vampiro, bicho. Tem que ter. Não existe isso, mano. Não existe isso, não. Ainda assim, eu me diverti. É legal ter essas histórias com vozes tão diferentes que acabaram conversando. E eu realmente consumi eles no mesmo período, basicamente, de tempo. Então foi uma pegada muito engraçada ter tudo isso fresco na minha cabeça e ir explorando basicamente todas essas coisas. Eu tô muito feliz que eu consegui fazer isso, embora não tenha sido tão bacana a parte do livro. Eu ainda acho que o filme rende muito pano pra manga, e mesmo não gostando do livro, o livro também rende. Acho que a gente pode fazer essas discussões sobre como o trauma nos marca, a gente se vê obrigado a fazer escolhas que a gente nunca pensou que ia fazer, e o peso dessas escolhas acaba influenciando muito como a nossa visão de mundo, embora muito como a gente vai lidar quando coisas piores acontecem com a gente, e a gente fica assim, será que eu realmente mereço paz? Será que eu mereço felicidade? Será que algum dia eu vou ter isso? Enfim, galera, esse foi o episódio da semana. Muito obrigado para todo mundo que tá aqui, que sempre apoia o podcast. Vocês são a base desse programa, vocês são o motivo desse programa existir. Sem vocês eu não seria nada. Eu sempre fico muito feliz quando eu tô com vocês e ouço o feedback de vocês. Quando a gente tá comentando, quando vocês comentam no Spotify, quando vocês comentam no YouTube, no Deezer, no Apple Podcast, no Instagram. Essa comunidade que eu tenho é pequena, mas eu tenho muito orgulho dela e ela existe por causa de vocês. Vocês são incríveis. Esse foi o Pedrada na Estante de hoje. Muito obrigado pra todo mundo que ouve, muito obrigado pra todo mundo que tá aqui. Espero que vocês falem sobre esse formato novo, vocês acham que é legal, vocês acham que abriu um diálogo bacana. Meu nome é Lucas Mendes, esse foi o Pedrada na Estante e a gente se vê semana que vem.